Boa tarde, amigos. Aqui é o professor Leonel Vargas no seu canal Tópicos de Matemática. Hoje, 29 de janeiro de 2023, uma tarde de domingo. Estou realizando essa live aqui para dar um sentido à nossa existência, né? À nossa continuidade. Gostaria de dizer assim, dando prosseguimento às nossas lives, fazendo uma citação bíblica, né? O apóstolo Paulo dizia que a vida, que nós vivemos uma única vida e morremos uma única vez. Porém, enquanto avaliarmos essa carcaça que nós carregamos, esse corpo que nós carregamos, que carrega a nossa massa, que carrega nosso espírito. Só que o espírito permanece, o espírito é eterno, como é a eternidade do Criador. Então, o nosso espírito, ele é eterno. A nossa vida, ela é temporária. O nosso espírito vai permanecer. E se eu desejo ir até um determinado planeta, muito distante, até uma estrela, por exemplo, Antares, muitos são os caminhos para mim chegar lá. Muitas são as estradas. Essas estradas, elas estão dentro de um caminho. Esse caminho é o caminho que me leva ao Criador. Então, dentro de um caminho, há várias estradas que podem me levar a muitos lugares. Mas o caminho é um só. O caminho é o Criador. É aquele que nos liga, é aquele que nos cuida, é aquele que nos protege, é aquele que nos dá uma sensação de existência, é aquele que nos preserva os princípios, a nossa maneira de viver, né? E nós, muitas vezes, utilizamos alguns chavões, alguns clichês, que tentamos simbolizar a nossa vida, pautar a nossa vida em cima de clichês que muitas vezes não nos levam a um denominador comum, a uma resolução de dúvidas e nos causam mais dúvidas ainda. Eu diria assim, nem só de pão vive o homem. Tem pessoas que se satisfazem unicamente com o alimento. Graças a Deus, o alimento é importante, mas nós precisamos muito mais que alimentação. Nós precisamos alimentar o espírito, alimentar a nossa alma, através de fatores que são externos, são fatores mentais, psicológicos, que se interferem em nossas vidas e fazem com que nós nos sintamos por momentos mais felizes. Então, muitas vezes uma palavra bem dirigida, uma palavra que nos conforte, que nos dê uma sensação de alívio desse peso que é carregado diariamente, né, nas nossas angústias, nas nossas ansiedades. Então, isso aí não depende unicamente de alimento sólido, de pão, que nem a gente diz, né? Nem só de pão vive o homem, nem só de arroz, feijão, carne. Nós precisamos alimentar a nossa alma, alimentar o nosso espírito, o nosso bem-estar. Então, o trabalhador tendo um emprego para satisfazer as suas necessidades primárias, ele está vendendo um pedaço da sua vida para o patrão, está vendendo uma parte da sua vida. Se ele trabalha 8 horas, ele está vendendo 1/3 da sua vida. E os outros 2/3, uma parte é lazer, a outra parte
é dormindo, né? E assim por diante. Então, assim, a vida é isso aí. Agora eu pergunto, qual é a nossa missão de vida? O que que nós estamos fazendo aqui nessa terra? Qual é o propósito que Deus tem para conosco? Então é mais ou menos desse tipo aí que a gente tem que analisar. É difícil. Então tem pessoas que tentam dar um sentido para a nossa vida e muitas vezes querendo até regular como que nós devemos nos comportar perante a sociedade, qual é o nosso comportamento, o que que nós devemos gostar, o que que nós devemos defender, e muitas vezes ficam traçando regras para que nós cumpramos essas regras, mas que eles próprios que determinam essas regras não cumprem. Eles não fazem aquilo que eles exigem que nós façamos. Então, assim, a tirania, o reacionarismo, a forma de não aceitar o outro como o outro é, ou querer moldar o outro na nossa vontade, infeliz daquele que tenta moldar o outro para poder suportá-lo, porque aí é difícil. No momento que eu tento moldar o outro no meu modo de ser, do meu modo de ver, ou do meu modo que eu concebo a vida, eu estou criando uma maneira autônoma, assim, de um outro ser que ele tem uma vida própria, que ele tem uma vontade própria. Ele não pode ser direcionado pela minha vontade. Ele tem que ter a vontade dele, que não infrinja a vontade do outro. Então, assim, no nosso país, nós estamos vivendo uma dicotomia, uma situação muito triste, em que há uma certa censura prévia em tudo aquilo que se pensa, em tudo aquilo que a gente gostaria que fosse e gostaria de opinar, e muitas vezes a gente não opina, não é porque nós não temos opinião, nós não queremos nos incomodar muitas vezes, nós não queremos que nos interpretem de uma forma diferente daquilo que nós realmente gostaríamos de expressar. E hoje é assim, ó, se critica, qualquer um que tome uma decisão, se critica aquela decisão. Se, por exemplo, há um governo que apoia a cultura, se critica a cultura. Se há um governo que se preocupa com a educação, se critica a educação. Eu escutei muitas barbaridades pertencendo ao setor educacional, de pessoas que chamaram Paulo Freire de energúmeno. Se ele que ele morreu já, né? Se ele foi um energúmeno, imagina aquela pessoa que chama ele disso. O que tipo de verme que ela é? Ela é um verme muito nocivo à sociedade. A Harvard, uma universidade importantíssima nos Estados Unidos, o Paulo Freire não lecionou em Harvard, mas Harvard estudou Paulo Freire. Existem teses de mestrado de Paulo Freire. Paulo Freire não chegou a implantar no Brasil um sistema nacional de educação, porque ele se resumiu à Prefeitura de São Paulo e logo foi cassado pela ditadura militar e ele se afastou do Brasil. E no pouco tempo que ele aplicou o projeto dele aqui, da pedagogia do oprimido, que é uma educação libertária, foi muito profissional, foi muito bacana, muito legal, e eu não teria essa pretensão de chamar um mestre que muitos de nós aqui devemos a ele. Eu fui alfabetizado na educação tradicional, silábica, repetindo, estudando as vogais, juntando vogais, e cheguei onde cheguei. Não sou um catedrático em nada, mas mesmo assim eu me sinto privilegiado, sabendo de onde eu vim, as minhas raízes e onde eu cheguei. Eu sou grato. Eu não sou aquele elemento assim que tem uma ingratidão. Eu tenho uma gratidão por aqueles que me permitiram chegar onde cheguei. Prefeitos aqui na cidade, no passado, que me deram bolsa de estudo,
O Dom Feliciano, uma escola tradicional onde eu estudei, mesmo sem ter os recursos, ganhei uma bolsa, fiz contabilidade, fiz uma faculdade na UBRA, um projeto Brasil 500 anos, fiz uma pós-graduação na CESUC, na Cachoeirinha, em geometria analítica, plana e analítica, geometria euclidiana. E não sou nada melhor que ninguém, eu só dei o melhor de mim. E para os meus alunos eu sempre me esforcei em passar para eles o que eu tinha de melhor de mim. E a mesma coisa eu acredito que na sociedade nós temos que dar o melhor de nós. Porque se o barco da vida, o barco da nação está afundando e eu estou dentro desse barco, eu tenho que ajudar a tapar os furos, para que nós não naufraguemos todos juntos. Agora, se amanhã ou depois eu venha a discordar daqueles que estão no timão ali, no timoneiro desse barco, eu posso vir a criticar. Ninguém é líder por unanimidade e um governo não governa por consenso, é por cooptação, por adesão e assim por diante, né? Então, quer dizer, a gente depende das decisões do governo e quando a gente não participa, os outros participam por nós. E nós pagamos por omissão e depois queremos criticar. E muitas vezes uma lei, ela é aprovada porque a pessoa, naquele momento ali, aquela lei nem tem um revestimento legal, mas naquele momento ela é necessária e a gente nem tem uma convicção de que aquela lei está correta e a gente é obrigado a votar. Estou me colocando como se eu fosse um deputado. Então se vota ou por convicção ou se vota por responsabilidade. O ano passado, 2022, teve muitas leis que foram votadas a toque de caixa e não tinham amparo constitucional, mas elas foram votadas. Porque se não fossem votadas, o adversário iria utilizar que teria havido uma negativa do outro em votar aquele benefício naquele momento de dificuldade que a nação passava e ficaria as pessoas mal vistas. Muitas vezes o legal é atropelado para que, não havendo uma certeza, uma convicção, estar convicto que aquilo que está se fazendo está correto, a gente vota, a gente aprova para não ser pior. Mas tem a responsabilidade e a gente tem que ter uma responsabilidade com aquilo que a gente faz. Então é mais ou menos assim. Eu gostaria de dar o meu boa tarde a vocês todos e dizer que nossos vídeos nós vamos continuar e lá no começo de fevereiro, quando retorna às aulas, a gente passa para os conteúdos de matemática e eu gostaria que nós ampliássemos as inscrições no canal para que o YouTube tivesse um olhar com mais carinho conosco e percebesse que nós estamos cumprindo uma função social. Então dê o seu like, compartilhe, passe à frente. Se você gostou, faça seu comentário, sempre dentro de um respeito como eu tenho com vocês, eu gostaria que vocês estivessem para comigo. E uma boa tarde, um bom fim de semana e que Deus nos mande bastante chuva para diminuir essa estiagem que aí está. Boa tarde.